Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Filosofia medieval. Agostinho e a Cidade de Deus. Com Moacir Novaes. Eu vou dar uma aula no espírito das aulas regulares que a gente costuma dar na universidade. Portanto, eu vou ler um texto que talvez seja um pouco árido, mas como os senhores sabem, a filosofia não é exatamente suave. Então eu vou tentar fazer isso, se não suave, pelo menos compreensível. Bom, uma das coisas que faz de Agostinho um clássico é a sua capacidade de elaboração e transformação daquilo que recebeu da filosofia antiga. Como se sabe, Agostinho viveu na chamada Antiguidade Tardia, entre o fim do século IV e o começo do século V. Esta situação histórica singular fornece o contexto adequado para a recepção de temas e de teses da Antiguidade e sua transmissão à posteridade medieval. De um lado, entre os gregos, nós temos Platão, Aristóteles, Plotino e Porfírio. Entre os romanos, Cícero, Salustio e Virgílio. Isto quanto ao vasto e profundo legado que Agostinho esquadrinhou em sua obra. Quanto à repercussão, nós sabemos que a influência agostiniana foi determinante para toda a Idade Média, de sorte a constituir um dos eixos centrais da filosofia medieval, só comparável ao aristotelismo redescoberto pelos árabes. Neste quadro geral, muitos são os temas herdados das filosofias grega ou romana, devidamente reexaminados e modificados. Bom, nós escolhemos para hoje um tema estratégico, na medida em que para ele confluem preocupações de natureza muito diversa, que é o tema do regresso da alma. Antes de mais nada, convém lembrar que o regresso da alma é o título de uma obra de Porfírio. Tanto a obra como o autor deram ensejo a páginas fundamentais da Cidade de Deus. Para Agostinho, não se trata simplesmente de aceitar ou rejeitar a tese de um necessário regresso da alma, mas sim de examinar o tema para daí extrair a crítica necessária ao neoplatonismo, ao mesmo tempo em que ele elaborava as suas próprias teses. O que está em jogo quando se fala de um regresso da alma? Não é difícil perceber como esta ideia pode estar vinculada à tese de que o corpo é um cárcere da alma. A tese de que a presença da alma neste mundo, em um corpo,
não seria uma presença confortável que correspondesse à sua verdadeira natureza. Estar neste mundo significaria uma prisão, de tal forma que a alma deve sempre aspirar a um retorno ao seu lugar de origem, fora do cárcere do corpo. Parece natural pensar que esta concepção de libertação da alma, como fim do vínculo com o corpo, seja uma concepção própria a filosofias de pensadores cristãos, como Agostinho. Mas as coisas não são bem assim. Embora a ideia de um regresso e de uma libertação da alma não fosse estranha à filosofia agostiniana, ele não aceitava a condenação da natureza corpórea e muito menos a tese de que o corpo seria um cárcere para a alma. Nós vamos ver hoje, em linhas bem gerais, de que modo o nosso autor faz a crítica de uma certa concepção da relação entre a alma e o corpo e dá um novo sentido à ideia de regresso da alma. A partir daí, para terminar, então nós vamos fazer algumas indicações sobre o vocabulário metafísico agostiniano pertinente a este assunto e que terá consequências importantes na filosofia da Idade Média. O que não quer dizer que esse vocabulário será aceito sem problemas. Em outras palavras, nós pretendemos apresentar à crítica agostiniana a concepção de que o esforço filosófico de procura da verdade implique primordialmente uma purificação da alma, notadamente uma purificação com respeito ao corpo, àquela natureza que contaminaria e pesaria sobre a alma para que ela não pudesse ascender à verdade. Essa crítica de um projeto de purificação é central para o agostinismo, na medida em que tem como alvo especial o platonismo. Sabemos que Agostinho considerava o platonismo a doutrina mais próxima da filosofia cristã. Fazer a crítica do platonismo será, então, um requisito decisivo para a afirmação da singularidade e da excelência do cristianismo como a única e verdadeira filosofia. Ora, em comum com o platonismo, Agostinho afirmava a necessidade de uma certa negação do mundo presente, conforme um itinerário de procura do mundo verdadeiro, daquele mundo inteligível do qual este mundo sensível não é senão signo, vestígio e, nesta medida, mero ponto de partida. Nestes termos, Agostinho entende que o platonismo compartilha com ele a crítica a uma outra doutrina, ao maniqueísmo. Porquanto, o platonismo, assim como Agostinho, valoriza as coisas inferiores, mesmo as coisas ínfimas, desde que tomadas como úteis ao conhecimento do que é superior. Enquanto a gnose maniqueísta via nas coisas inferiores um polo real de atração da vontade, um polo substancialmente mau, a ser negado em proveito das coisas superiores, a filosofia agostiniana encontra no platonismo uma possibilidade de valorização relativa deste mundo sensível. Ora, em que diferem, então, agostinismo e platonismo? Ou melhor, esse platonismo, na medida em que o retrato que Agostinho traça do platonismo não é necessariamente um retrato historicamente fiel. Agostinho tem a sua maneira muito peculiar de reconstruir as filosofias com as quais ele dialoga. A diferença estaria agora no modo de conceber as condições desse trajeto das coisas inferiores às coisas superiores. Em geral, a crítica agostiniana assinala o que seria um erro platônico acerca da natureza da mediação entre o corporal e o espiritual, entre o sensível e o inteligível. Aqui nos interessa, todavia, destacar outra diferença, porque ela permitirá elaborar o sentido preciso da oposição entre os regimes de interioridade e de exterioridade. Discutiremos a recusa de um projeto de purificação da alma, de libertação com respeito aos impedimentos corpóreos, em proveito de um processo cujo termo desejado é a verdadeira reunião de alma e corpo. Ao invés de um progressivo destacamento, trata-se de uma restauração da saudável unidade do homem como corpo e alma. Talvez os senhores já escutem na qualificação de saudável um eco que me parece pertinente.
da noção de salvação, né? A salvação é ao mesmo tempo a salvação da espécie humana, mas ao mesmo tempo também a restauração da saúde, ou seja, da integridade da natureza humana e, portanto, a reunião do corpo e da alma. Isso quer dizer que Agostinho não desconhece a opressão do corpo sobre a alma, como lhe seria forçoso admitir a partir da autoridade bíblica. Segundo o livro da Sabedoria, 9:15, um corpo corruptível pesa sobre a alma. Ora, na verdade, o exame do problema será precedido, no livro 14 da Cidade de Deus, por uma espécie de doxografia sobre a carne, na qual Agostinho recolhe motivos para discutir as relações entre o corpo e a alma, e desde logo as compreende como uma relação de opressão daquele sobre esta, quando a alma vive segundo a carne. Contudo, ele não entende que esta situação deva ser considerada como um conflito de naturezas. Se tal conflito fosse naturalizado, então o mal encontraria sua causa, sua razão, em algo alheio à vontade humana. O homem estaria então lançado em um mundo já carregado de mal, uma vez que ele próprio já seria o portador de duas naturezas antagônicas. Porém, Agostinho entende o conflito entre o corpo e a alma estritamente como um sintoma, sinal de uma desordem na natureza. A ordem natural determina o império da alma sobre o corpo. Se tal não se dá, se ocorre justamente o inverso, o império do corpo sobre a alma, então é preciso fazer o correto diagnóstico desse mal, entender sua etiologia e seus sintomas, e procurar o restabelecimento da saúde do homem todo, alma e corpo. O império do corpo é reconhecido, mas não como causa do mal, e sim como sintoma. A naturalização do mal, isto é, a consideração do mal como já presente numa natureza, foi a princípio um problema na crítica ao maniqueísmo. O dualismo maniqueísta é que concebia o mal como uma substância, princípio contraposto ao princípio do bem. Mas também muitas filosofias que reconheciam apenas um princípio único, incorriam no erro de conceber a origem do mal fora da vontade. Essa concepção está expressa em programas de purificação da alma mediante o controle das paixões, ou mesmo a sua completa supressão. Agostinho precisa fazer uma nova análise das paixões humanas, de sorte a não mais excusar a alma racional ou a vontade racional em face dos problemas conhecidos na carnalidade. Considerar a carne como problema parece acarretar um projeto filosófico de distanciamento. A alma deveria se libertar dos influxos corpóreos para conquistar uma tranquilidade imperturbada. Na verdade, esse distanciamento poderia ser de tal ordem que as paixões do corpo, mesmo persistindo, não afetariam propriamente a alma. Agostinho faz referência a duas situações do repertório clássico que atestam nitidamente a concepção de uma completa e almejada dissociação entre os movimentos do corpo e o estado da alma. Em primeiro lugar, a anedota de um filósofo estoico, narrada nas Noites Áticas por Aulo Gélio. Um certo filósofo vive o grande perigo de um naufrágio, tremendo e empalidecendo durante uma tempestade intensa. Para explicar que o tremor e a palidez não contradizem a sua condição de filósofo, ele explica que tudo não passava de uma inevitável manifestação corpórea de perturbações igualmente corpóreas, as quais não exprimiam, contudo, o estado imperturbado de sua alma. A anedota vai mais longe, mas a outra parte eu não conto. De modo similar, Agostinho recorre também à Eneida de Virgílio.
que apresenta a firmeza de Enéas face aos apelos e sofrimentos de Dido, segundo o mesmo divórcio. O pranto de Enéas não denuncia a sua alma. E aí Agostinho cita Virgílio: seu espírito, de Enéas, permanece inabalável, as lágrimas inutilmente correm. Quer dizer, Enéas chorava, mas era só o corpo que chorava, a alma estava firme. Nos dois casos, presume-se que tanto o filósofo como o herói já teriam alcançado a necessária distância. O que está em jogo é a ideia de que a natureza corpórea é um lastro para a alma, um cárcere cego, diria Virgílio, para a sua natureza luminosa. Eu cito novamente Virgílio. Tem esses germes de vida vigor ígneo, que devem à sua origem celeste. Enquanto as impurezas do corpo não os contamina, nem os embota, nossos órgãos terrenos ou os nossos membros já destinados à morte. É, portanto, o vínculo entre a alma e o corpo que acarreta as paixões, ao contaminar a alma. Ao utilizar rigorosamente o vocabulário das paixões, Virgílio, na Eneida, será porta-voz do platonismo. Na sequência dos versos citados acima, o poeta enuncia uma verdadeira sistemática. Então eu cito novamente: quando, porém, isso acontece, as almas conhecem o desejo e o medo, a alegria e a dor. Se a alma quer se reunir a Deus, então teria primeiro que se livrar da opressão do corpo. Desse modo, a literatura apenas exprimia um ponto de vista compartilhado pelo estoicismo e por platônicos como Porfírio. Que recomenda evitar todo o corpo. Uma frase clássica que Agostinho comentou muito: evitar todo o corpo. A condenação da exterioridade, da qual Agostinho compartilhava, pode resultar, se mal interpretada, na reabilitação do maniqueísmo, vale dizer, numa nova naturalização do mal. Se o maniqueísmo erra ao atribuir à matéria um mal intrínseco, como se o mal e o bem fossem dois princípios rivais, de valências opostas, mas igualmente dotados de realidade, agora, mesmo aqueles que admitem um único princípio, também parecem naturalizar o mal ao propor a condenação pura e simples de todas as paixões, ou ao menos o seu controle e domesticação pela alma. Para enfrentar esse ponto de vista, Agostinho deve primeiro neutralizar moralmente as paixões. Seu propósito consiste em mostrar que as paixões não são intrinsecamente boas ou más. Nem o desejo, nem o medo, nem a alegria, nem a dor devem ser qualificados como maus por si mesmos. Apenas a partir desta neutralização é que a exterioridade poderá ser condenada sem o risco de reincidência na substancialização do mal. A carne não é, por natureza, um cárcere da alma. E aí agora eu cito a Cidade de Deus. Não há necessidade de acusarmos a natureza da carne, por causa dos vícios e pecados. O primeiro passo consiste em mostrar que as paixões devem ser encaradas como diferentes vontades. Desejo, medo, prazer, tristeza. Eu cito novamente Agostinho: em todos eles há vontade. Melhor diríamos, todos eles não passam de vontades. O segundo passo será questionar a distinção entre paixões intrinsecamente boas e intrinsecamente más. Nenhuma paixão, vale dizer, vontade, será aprovada ou recusada por si mesma.
de tal forma que resulta sem sentido o propósito da ausência de paixões, a impassibilidade, ou a apatia, ou a ataraxia, se a gente quiser falar grego. Ou mesmo o simples propósito de um controle que discrimine entre afecções más, as perturbações, e afecções boas, as constâncias ou eupatias. O resultado geral dessa análise será a exibição do papel preponderante da vontade, lugar da alternativa entre o bem e o mal, e uma redefinição do vínculo entre o mal e as paixões. Eu, naturalmente, não vou reconstruir toda a análise agostiniana. O que interessa aqui é que essa análise não resulta num elogio das paixões, mas a sua simples tradução como formas variadas de vontade. Toda paixão, medo, desejo, tristeza, é uma vontade, e seu valor moral depende do valor daquela vontade. Valor que não será determinado pela espécie de vontade, se ela é medo, se ela é tristeza, se ela é alegria ou desejo. Agostinho recusa a ideia de que uma sistemática pudesse fixar vontades boas ou vontades más. Por exemplo, segundo uma tal sistemática, o amor seria uma vontade boa, mas o desejo seria uma vontade má. A precaução seria boa, em contraste com o medo, paixão imprópria ao sábio. Na verdade, Agostinho vai explorando uma certa fluidez do vocabulário da literatura pagã e das escrituras como indício de que o valor da vontade não está univocamente associado a tipos de vontade. Há bons e maus desejos, bons e maus amores, bons e maus temores e assim por diante. Nesse sentido é que nós falamos em neutralização das paixões. O que determina o seu valor moral são as coisas que a vontade elege ou aborrece. Se elege ou aborrece o que deve, é uma vontade boa, uma boa paixão. Se apetece ou evita o que não deve, então é uma vontade perversa. Isto é, se apetece o que não deve apetecer ou se evita o que não deve evitar. Entretanto, uma tal neutralização das paixões não pode simplesmente negligenciar o seu vínculo, o vínculo das paixões, com a percepção de miséria, de sofrimento. Os exemplos de boas paixões, em particular, os bons ódios, os bons medos, as boas tristezas, têm que ser analisados mais de perto. Mesmo que se admita que odiar o vício seja um bem, que temer a Deus seja uma afecção segundo a razão reta, que a misericórdia seja uma vontade nobre, o mal parece que continua a visitar essas expressões do livre-arbítrio. A rigor, a tábua estoica das eupatias parece que procura assinalar justamente isso, uma vez que não há uma eupatia, uma constância correspondente à tristeza. Se a perturbação do desejo corresponde à sábia vontade, à perturbação da alegria corresponde ao sábio gozo, e ao medo corresponde à sábia precaução, não haveria correspondente na alma do sábio para a tristeza. E não basta argumentar que a tristeza poderia ter uma constância correspondente, quando fruto de um justificado arrependimento, uma vez que o autêntico sábio não terá jamais de que se arrepender. Ora, para recusar as eupatias, as constâncias, será preciso, ao contrário, encarar as paixões como um elemento da vida humana sem naturalizar o mal. Ao indicar que a economia das paixões tem que ser estudada, a expressão é dele, na peregrinação desta vida, Agostinho sinaliza o fundamento da sua crítica à ideia de purificação da alma. Nesta vida, as paixões são necessárias, como sintomas de uma certa condição, isto é, da condição decaída, que contrasta com a tranquilidade edênica. O que queremos mostrar, basicamente, é que as paixões da alma, como o ódio ao vício, ou o temor a Deus, não podem ser valorizadas sem levar em conta esta vida. A análise de Agostinho pressupõe a concepção de que esta vida é uma vida de peregrinos, isto é, daqueles que não vivem em sua terra natal. Exilados, os homens têm necessidade de paixões. A expressão peregrinos aqui se reporta pouco, eu acho, a formas de devoção que vão ser conhecidas propriamente na Idade Média, em que os peregrinos vão fazer caminhadas piedosas. Peregrino aqui eu acho que diz respeito muito mais ao vocabulário jurídico romano, ou seja, daquele homem que vive em Roma, vive sob o Império de Roma,
mas a sua terra natal é outra. Esse estatuto jurídico que Agostinho atribui aos cristãos. Eles vivem neste mundo, mas esse mundo não é a sua terra natal. Para compreender esse exílio, será preciso então levar em conta o diagnóstico desta vida como uma condição decaída, aquém da integridade da natureza humana. O ponto de partida deve ser, pois, a memória de outra vida, de cuja perda o filósofo deve ganhar progressiva consciência. Os movimentos da alma são importantes nesta vida. Aí eu cito o livro 14, capítulo 9. Entre nós, segundo as Sagradas Escrituras e a sã doutrina, os cidadãos da cidade santa de Deus, que vivem, segundo ele, na peregrinação desta vida, temem e desejam, sofrem e gozam. E ele continua mais adiante no mesmo capítulo 9, portanto, é preciso admitir que, embora nossas afeições sejam retas, elas são privativas desta vida e não daquela que esperamos há de vir. Então, o verdadeiro problema para a moral, portanto, não é o conflito do corpo com a alma, mesmo que os homens experimentem tal conflito. E mesmo que lhes pareça que o corpo embaraça a alma e impede a sua livre escolha. Esse conflito é apenas um sintoma do conflito da alma consigo mesma. Hoje nós não temos tempo para examinar com minúcia, ou com a minúcia necessária, a análise agostiniana da queda, da expulsão do paraíso, daquele momento em que os homens perderam o privilégio da condição adâmica. Basta assinalar que esta queda foi causada não pelo influxo do corpo ou da carne, mas sim por uma livre decisão da vontade. Naturalmente, uma decisão infeliz. Ocorre que, ao fazê-lo, a vontade entrou em conflito consigo mesma, como nós tentaremos comentar daqui a pouco. Por enquanto, é preciso entender que Agostinho era bem consciente dos conflitos, dos dramas morais do homem, mas não os atribuiu ao corpo e sim à alma. Vejamos então uma passagem que exprime com clareza esse ponto. Agostinho narra a sua hesitação moral antes de se converter. Em meio à grande luta interior que eu violentamente travava no íntimo do coração contra mim mesmo. Tal rixa interior, que ele também chama de tempestade de hesitação, ocorria na alma contra si mesma. Eu cito novamente: a alma comanda o corpo, e este lhe obedece imediatamente. Comanda-se a si mesma, e esta resiste. A alma ordena à mão que se mova, e a obediência é tão fácil que mal se distingue a ordem da execução. A alma ordena que a alma queira, e ainda que se trate da mesma alma, ela não obedece. Qual a origem dessa monstruosidade? Nós não vamos aqui examinar a origem dessa monstruosidade. Eu posso adiantar para os senhores que a palavra-chave nesse caso é a soberba. Mas sim situar uma de suas consequências relevantes para a teoria das paixões. Para então, finalmente, encerrar com duas palavras sobre o quadro metafísico que sustenta essas noções e recuperar algum sentido para a expressão regresso da alma. Nós falamos acima de regimes, regime de interioridade e regime de exterioridade. Por ora, associemos o sentido político deste termo regime a outro termo igualmente político, a tirania. Para comentar o conflito da alma com o corpo, porque há o conflito nesta vida, Agostinho recusou o termo cárcere, em proveito de outro. Há uma tirania do corpo sobre a alma. Por quê? Porque a tirania é o exercício de um poder contrário à natureza. O verdadeiro e autêntico soberano é a alma.
Mas uma vez que a alma entrou em conflito consigo mesma, uma vez que ela destruiu, por razões que nós não podemos aprofundar aqui, a sua integridade edênica, ela mesma é que promoveu uma sublevação de seus súditos, os membros do corpo. O que nos importa destacar aqui é que este diagnóstico não recomenda, então, uma purificação da alma. Não recomenda que ela se divorcie do corpo. Ao contrário, esse diagnóstico indica que a terapia almejada deverá promover a reunião saudável de alma e corpo, a restauração da natureza humana na sua integridade. Quem já leu um pouco sobre a biografia de Agostinho, ou leu as Confissões, sabe que ele não desconhecia os conflitos da carne. Ele simplesmente sabia situá-los como decorrência de uma dinâmica moral e não como decorrência dos movimentos do corpo. Um programa filosófico de purificação da alma e de domesticação das paixões poderia significar a negação do papel do livre-arbítrio, imputando à corporeidade os males do homem. Mas nesta vida, cabe ao homem conhecer sua condição decaída, conhecer a tirania do corpo e, fundamentalmente, conhecer a própria alma racional. Se nós devemos destacar uma das múltiplas consequências dessas análises, feitas aqui de maneira muito sumária, claro, podemos dizer que Agostinho dá lugar a uma renovação do programa filosófico Conhece-te a ti mesmo, que remonta ao oráculo de Delfos. Para ele, o imperativo de procurar conhecer a si mesmo só faz sentido em vista daquele diagnóstico de que a alma racional está dividida com respeito a si mesmo. É notável, porque ele faz uma bela análise de por que esse imperativo, em princípio, não faria o menor sentido. Como assim, conhece a ti mesmo? Se a coisa mais presente para cada um é cada um, a alma não tem nada mais presente a si mesma do que ela própria. Então, por que um programa conhece a ti mesmo? Isso só é compreensível a partir dessa análise de que há uma clivagem da alma contra si própria. Finalmente, voltemos ao nosso tema inicial. Dissemos que a ideia de regresso da alma não era totalmente estranha a Agostinho. E, de fato, tentaremos explicar isso agora mediante um recuo para um cenário bastante outro, um cenário metafísico. O ato criador de Deus, onde se encontrará uma explicação das naturezas da alma e do corpo, bem como de suas relações. Portanto, vamos fazer uma consideração muito simples. Trata-se de decompor o ato criador de Deus. A criação do mundo pode ser analisada em 2 gestos divinos. É claro que Deus, único e absoluto, não fez 2 gestos, fez um só e estava tudo feito. Mas, do ponto de vista da análise que a alma racional é capaz de fazer, é possível e desejável decompor em pelo menos 2 gestos. O primeiro consiste tão somente no ato de criar algo, que não é Deus, mas sim criatura de Deus. Isto é, trata-se de algo inteiramente outro, diferente de Deus. Desse ponto de vista, nós temos total diferença e alteridade entre Deus e a sua criatura. Entretanto, o ato criador implica outro gesto. O gesto de dar a este outro, diferente, traços de semelhança com o próprio Criador. Embora não chegue a estabelecer uma identidade entre Criador e criatura, o ato divino imprime alguma semelhança ao outro, que são as criaturas. Esse duplo ato pode ser ainda descrito com um vocabulário metafísico bastante peculiar, que vai irritar, sobretudo, alguns aristotelizantes da Idade Média. Ao criar este outro, que Deus estava sozinho, né? Ao criar esse outro,
Deus criou a matéria. E para imprimir a este outro, que é a matéria, as marcas de semelhança, Deus lhe impôs a forma. Assim, cada coisa, pelo fato de não ser Deus, é matéria. E pelo fato de ser semelhante a Deus, tem forma. Cada coisa não é o supremo bem, mas é um bem. Cada coisa não é a suprema verdade, mas é verdadeira. Cada coisa não é o supremo ser, mas é um ser. Cada corpo tem matéria e forma. E cada alma racional também pode ser analisada em termos de matéria e forma. Cada corpo é matéria pelo simples fato de ser criatura. E tem forma porque tem beleza, simetria, ordem e assim por diante. As análises agostinianas sobre isso são muito bonitas, inclusive, literariamente. É capaz de mostrar como a beleza forma numa briga de galo, numa pulga, num punhado de folhas que está entupindo uma canaleta por o qual escorre uma chuva de outono. É muito... Tudo isso tem matéria e forma. Agora, cada alma racional é matéria, porque é criatura, porque é outro do que Deus. E cada alma tem forma, porque é semelhante a Deus na sua racionalidade, na sua vontade e assim por diante. Acrescentemos agora mais um elemento para pensar o ato criador segundo aquela decomposição. O primeiro gesto lança algo outro, algo fora de Deus. O segundo gesto, o que dá a forma, convoca este outro de volta à sua origem. A forma, ao conferir semelhança, é como um chamado de cada criatura a que se reaproxime do Criador. É importante sublinhar esse aspecto porque ele permite considerar os papéis peculiares da alma e do corpo. Enquanto todo o universo foi criado à semelhança de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança. Agostinho interpreta essa diferença, as criaturas à semelhança e o homem à imagem e semelhança, segundo um aspecto moral. A alma humana tem um papel especial porque a sua volta é livre. Assim como Deus é livre, o homem, feito à imagem de Deus, também é livre para fazer essa volta. Ora, ao comandar o homem inteiro, cabe à alma escolher essa volta. Então, se nós passamos desse ponto de vista metafísico geral, do imperativo de volta, gerado no próprio gesto criador, e consideramos agora, em acréscimo, a condição peregrina, o estado desta vida, decaídos, expulsos do paraíso, vemos como o tema do regresso da alma vem a ser importante. Agora somam-se duas exigências. Aquela exigência primordial de retorno da criatura feita à imagem e semelhança e a carência histórica, diríamos, da condição decaída, da condição peregrina. Para Agostinho, a análise da condição humana deve integrar esses dois aspectos. O regresso da alma vem a ser, na verdade, uma história da salvação, no sentido de uma recuperação da saúde do homem como um todo. O regresso da alma é o regresso comandado pela alma, mas não o regresso da alma para libertar-se do corpo. Com isso fica ainda uma observação sobre a herança deixada por Agostinho para a Idade Média. É patente que o seu vocabulário filosófico era bastante peculiar. A alma, então, não é o mesmo que a forma, assim como o corpo não é o mesmo que a matéria. Se explica, naturalmente, um certo primado da relação entre a alma e a forma e um primado da relação entre o corpo e a matéria, mas só um primado. Por quê? Porque se a alma que escolhe, então ela está mais próxima desse elemento dinâmico de fazer o retorno, que é o retorno da forma. E o corpo, como ele obedece à alma, ele está mais próximo da matéria, porque ele é mais alteridade com relação a Deus do que a alma. Mas isso não pode significar uma identidade entre alma e forma, e de um lado e do outro lado, corpo e matéria. Mas como os senhores verão, esse vocabulário tão útil para pensar
uma crítica das paixões e um tema agostiniano, vai ser inteiramente reformulado e talvez até desrespeitado pelos que o seguiram.